A paz do Senhor, Igreja de Jesus. Vamos voltar mais uma vez ao programa Pão Diário, né? Através do canal que a internet ela possibilita essa interação, né? Esse nosso relacionamento, mesmo distante, mas ao mesmo tempo próximo através desse veículo. Então, o nosso tema de hoje é: não fique apático, levante-se. Amém, igreja? Aí nós vamos entender o que é apatia, né? Não fique apático. Apatia é um estado emocional. Ele tem duas vertentes. A primeira vertente é nos criar medo. Criando medo faz com que nós busquemos formas seguras para a gente poder viver ou avançar. E a outra realmente é um estado em que nos deixa paralisado, nos deixa mortos, sem iniciativa para nada. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai ouvir essa palavra e ela vai fazer com que você avance, que você cresça no meio espiritual diante do Senhor Deus. Amém? Então, muito bem. O nosso texto hoje ele vai estar distribuído em Esther. Vamos abrir o livro de Esther, nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 3, o capítulo 4, e depois vocês poderão ler o capítulo 7, o capítulo 8, é muito marcante, muito absoluto a presença do Senhor, embora nesse livro você não vai ver a palavra Deus, né, escrito nele, mas ele vai ser tremendo. Então, muito bem. A gente primeiro parte do princípio em que o povo de Deus, o povo judeu, ele estava sob a situação de muita pressão. Por quê? Porque, em primeiro lugar, havia Amã. Amã era um general do rei Assuero e ele tinha uma divergência muito grande com o povo judeu. Então, ele queria que todos os judeus fossem mortos. Por isso, vamos dar uma lida em Esther, capítulo 3, o versículo 8 e 9. Que diz assim a bendita palavra de Deus. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de pratas para que entrem nos tesouros do rei. Então, a gente já começa a ver o inimigo de nossas almas trabalhando em cima de um homem, tentando usurpar a vida dos filhos de Deus, daqueles que buscam a Deus, daqueles que têm Deus como único Senhor e Salvador de sua vida. Então, muito bem, mas Deus, ele se antecipa diante de todas as situações. Deus, ele já tem todas as situações como no seu controle. Ele já começa a agir no meio espiritual para que as coisas no meio real aconteçam conforme a sua vontade. Em outras palavras, eu estou dizendo que nada passa por desapercebido diante do nosso Deus. Amém? Para isso surge uma figura chamada Mordecai. Mordecai, ele é o primo de Esther, né? O livro é de Esther. Então Mordecai, ele é o primo de Esther, que ele cria Esther após a morte dos seus pais. Então ele vivencia Esther. Esther é uma mulher muito bela, Esther é uma mulher que foi bem ensinada, é uma judia. Então o conhecimento, ela conhecia Deus, ela conhecia que Deus tinha planos e tem planos para o seu povo. Então, de certa forma, em um determinado momento, o rei ele era casado com uma rainha chamada Vasti. E Vasti, por não querer se apresentar diante dos amigos dos reis para fazer uma presença, um cenário, isso revolta o rei Assuero. E o rei Assuero, ele simplesmente retira Vasti do trono, ela deixa de ser a sua rainha. Nisso, o rei Assuero, ele levanta junto aos seus súditos que procurassem as mulheres mais belas em Suzã, e essas mulheres deveriam se apresentar ao seu eunuco, e ali seriam preparadas, arrumadas, para que substituísse Vasti a sua rainha, porque ele sentiu a falta de uma companheira. Amém? E aí começa os planos de Deus. Por isso que nós precisamos entender que Deus, ele nunca está apático às coisas que estão acontecendo em nosso tempo, em nossos dias. Então, Esther, ela é escolhida e ela é levantada como rainha, e aí ela vai governar junto com o rei Assuero, tanto o seu povo quanto o povo da Média e da Pérsia, que rei Assuero ele era um preposto desse império.
Muito bem. Agora nós vamos ver como é que Mordecai ele se apresenta diante dessa maldade que Amã, o general do rei Assuero, pretendia fazer com o povo de Deus. Vamos ler agora em Esther, capítulo 4, no versículos 1 e 2, que diz assim a bendita palavra de Deus. Quando soube Mordecai, o primo de Esther, é claro, tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e de cinzas, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Doía em Mordecai, porque ele era um judeu consciente, um judeu que tinha Deus como seu Senhor. Então ele saiu clamando pela cidade de forma amarga. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Então havia condição para que pudesse chegar diante do rei, tinha que ter um preparativo, tinha que ter um procedimento para que pudesse adentrar até o rei. Mas Mordecai, daquelas condições como ele estava, ele não podia chegar à presença do seu rei. Muito bem. Paralelo ao que Mordecai faz, nós vamos observar que o povo também não ficou apático. O povo se levantou, mesmo sabendo que havia uma condenação sobre eles. Hoje nós estamos vivendo uma situação em que talvez muitos estejam achando que estão sendo condenados à morte, muitos estão sendo aprisionados, muitos estão sofrendo por alguma opressão, muitos estão sendo abandonados, muitos estão se sentindo humilhados. Mas eu quero dizer a você nessa noite que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Todos aqueles que buscam o Senhor como seu único e suficiente Salvador, Deus tem os seus olhos fitos sobre você. E daí nós vamos agora vamos ler em Esther 4, versículo 3, que diz assim: em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, como jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. A gente percebe que o povo, mesmo ele estando sido condenado à morte através de Amã e através do dito do rei Assuero, porque para isso o rei Assuero, para que Amã tivesse o poder, foi necessário que o rei desse uma autoridade a Amã. Ele retira o seu anel e entrega para Amã, para que tudo que Amã fizesse é porque estaria de acordo com a vontade do rei. Então a gente percebe que teoricamente não teria volta, não é verdade? Às vezes nós estamos vivendo situações tão difíceis e nós achamos que não tem jeito, que não tem volta, que as coisas vão acabar desse jeito, que agora é o final de todas as coisas. Mas eu quero dizer a você, você tem um Deus. Você tem um Deus e que para Ele é Ele e para Ele a última palavra vem dele, vem de Deus, amém, irmãos? Por isso eu te clamo nessa noite que você tem que descansar, independente da circunstância, da situação que você está atravessando. Você precisa descansar no Senhor e entender que a última palavra vem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o povo não ficou apático. O povo passou a fazer jejum, o povo se vestiu de sacos, se passou nas cinzas, o povo jejuava, o povo orava, o povo clamava. O povo não cessou, mesmo estando sendo condenado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 4, no capítulo 4, no versículo 8, nós vamos ver aqui agora que Mordecai, ele não se contenta apenas em se vestir de cinza, em lamentar na porta do rei. Ele não se contenta apenas com isso. Ele entende que ele precisa avançar naquilo que já tinha no seu coração, que era defender o seu povo, defender a sua nacionalidade, defender aquilo que Deus já havia preparado para o seu povo, porque havia uma esperança para o povo de Deus. Por isso, Mordecai, ele faz saber a Esther e diz assim, e fizesse Esther a saber, está no versículo 8, parte B, e fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. No início nós falamos que Esther era judia. E havia então uma pessoa que Deus já havia levantado para que estivesse próximo ao rei e para que assim pudesse tomar algumas providências.
Então Mordecai ele entendeu isso rapidamente, então ele busca socorro a quem poderia socorrer. Ele já tinha a direção do Senhor, porque ele já estava entendendo que o Senhor havia levantado a Esther como rainha, não era à toa, porque Deus tem propósitos em todas as coisas que estão acontecendo no mundo, Deus tem propósito. Amém? Entenda isso, meus irmãos. E prosseguindo, a gente já dá uma continuidade mais na frente, em que Esther, agora ela se levanta com grande medo e preocupação, porque ela sabia que para entrar na presença do rei, mesmo ela sendo a sua esposa, mas tinha que ter um princípio. Deus tem princípios, meus irmãos. Deus tem princípios e os princípios de Deus não podem ser feridos. Não podem ser feridos. Esther, ela conhecia que havia um princípio para que pudesse alcançar e chegar à presença do rei. No entanto, perceba a preocupação de Esther. Ela diz assim, no capítulo 4, a partir do versículo 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias dos reis sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para entrar ao rei. Para que viva. Então, Esther sabia que se ela invadisse a câmara do rei, se o rei, por misericórdia, não estendesse o cetro, mesmo sendo a esposa do rei e sendo a rainha, ela poderia ser morta. Vocês entendem, então, o porquê que Esther ela tinha medo e ela tinha preocupações? Muito bem, mas Esther, ela entendia os princípios. Então, para isso, ela tinha que tomar algumas decisões, algumas atitudes, para que isso fosse possível. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. No versículo 14, no capítulo 4 ainda, diz assim ainda Mordecai advertindo Esther. Percebam bem, meus amados irmãos. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como esta é que fosse levantada a rainha. Em outras palavras, Mordecai estava trazendo a memória. Esther, você precisa tentar. Que Deus tem planos para a vida dos seus. Então, você precisa despertar, porque certamente o Senhor Deus te levantou como rainha para que você agora tivesse voz e autoridade diante do rei. Esther, ela entendeu isso muito bem, meus amados irmãos. Ela entendeu isso muito bem. No entanto, ela mais na frente, ela decide ir à presença do rei, porém ela toma alguns cuidados. Como está descrito no capítulo 4, no versículo 16 e 17, que diz assim. Aí agora ela vai ter um contato com Mordecai, para que Mordecai tome algumas providências. Diz assim, vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther havia ordenado. Meus irmãos, viver sobre obediência, você só tem ganhos, irmãos. Você só tem vitória quando você obedece. Então eu quero chamar você nessa noite para que você entenda a importância de obedecer. Nós percebemos que houve um relacionamento entre Esther e Mordecai, seu primo, em uma ação em que o inimigo de nossas almas queria aniquilar todo o povo judeu. Hoje nós estamos vivendo uma situação bem semelhante a que os judeus viveram naquele momento de aniquilação.
Eu estou chamando a atenção para que você não fique preso aos fatos, mas você fique preso naquilo que Deus tem preparado, naquilo que Deus já se antecipou, porque Ele tem um remédio para todas as coisas que o inimigo tem lançado sobre a terra, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por isso que eu digo a você que a partir do versículo 7, a partir do versículo 8, 7 e 8 em diante, você vai ver o agir de Deus, onde Amã ele é condenado à forca, onde o rei Assuero ele tira o anel de Mordecai, de Amã e coloca na mão de Mordecai, e aí aquele dito que tinha sido feito um dia, que era para aniquilar todo o povo judeu, tudo aquilo foi revertido e houve vida, porque assim Deus aprove a Deus ao seu povo que vivessem. Então, nós pudéssemos olhar aquela situação em que o povo estava vivendo, seria uma situação desesperançosa, uma situação em que as pessoas se viam no final, é o término, acabou-se tudo, acabou minha descendência, eu não vou viver mais, tudo para mim vai acabar. Mas observa que você tem um Deus que luta por você, mesmo quando você está dormindo, esse Deus ele luta por mim e por você. Amém, amados irmãos? Confie no nosso Deus, creia no nosso Deus, tenha comunhão com o nosso Deus, busque ao Senhor, jejue, ore, reúna os irmãos, os seus parentes na sua casa, a sua família, faça um culto ao Senhor, clame ao Senhor, porque o Senhor vai responder a sua necessidade, porque Ele já se antecipou sobre todas as coisas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, louvado é o teu nome, Deus, nós confiando na tua palavra, confiando no teu agir, ó Deus, nós cremos que o Senhor tem o melhor para o seu povo, ó Deus, nós cremos, ó Deus, que o Senhor já preparou, ó Deus, já preparou o desfecho de todas as situações que tem trazido impedimento para teus filhos, ó Deus, que tem trazido preocupação, que tem trazido opressão para os teus filhos, ó Deus, e nessa noite, ó Deus, eu declaro em nome de Jesus que o Senhor já tem a resposta, que o Senhor já está trabalhando, que a resposta já está vindo, já está alcançando, porque o Senhor tem o melhor para o teu povo, ó Deus. Consola o coração dos teus filhos, consola o meu coração, e assim eu te rogo e te clamo em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite de paz, que o Senhor Deus abençoe a tua vida, a vida dos seus familiares, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.